Então vamos logo ao assunto que interessa. O Globo Esporte publicou que o Flamengo desistiu do Claudinho. E aí a gente já foi atrás logo de várias informações, né? A informação que começou logo cedo com o Globo Esporte é com relação a isso. Olha só, segundo o GE, o rubro-negro não tentará mais a contratação de Claudinho nessa janela. O Zenit pediu uma oferta maior e o Fla não vai pagar a diferença de 10 milhões de euros, ou seja, 25 milhões de euros por Claudinho, um valor aí que se aproxima dos 150 milhões de reais, né? Então o Flamengo desiste do meio atacante Claudinho, né? E o Flamengo então estava investindo no Claudinho por conta das características do atleta, que seria um jogador para brigar por posição com o Arrascaeta, né? O Flamengo precisa de um meia com essas características, né? Para não sobrecarregar Arrascaeta e Everton Ribeiro. Tem ali o Luiz Araújo, beleza. Tem o Gerson que tá jogando de meia também. O Flamengo hoje tá recheado, né, de bons jogadores. Não tem nem essa necessidade tão grande assim de contratar. O torcedor que cobra, ele precisa entender que são contratações pontuais, né? Contratações de jogadores que vêm para dar um ajuste fino no elenco atual. E aí, que foi, inclusive, teve uma contratação muito importante agora do Alan, né? Do Luiz Araújo e do Rossi, né? A gente não pode deixar de falar, tem que ser justo também na hora de criticar, né? Então, eles investiram muito no Claudinho por entenderem que era importante ali esse ajuste fino, como eu falei, um ajuste, um detalhe para o elenco ficar ainda mais recheado. Entretanto, o meia é um dos principais jogadores do Zenit que não quer se desfazer do brasileiro e por isso fez o jogo duro na negociação. E aí, eles estão fazendo jogo duro no Wendel também. O Flamengo ofereceu 13 milhões de euros, eles negaram, querem mais. O Flamengo talvez tenha que subir para 15 milhões de euros, mas aí, ô paparazzo, é perto do valor que o Flamengo ofereceu pelo Claudinho, mas não o valor final que seria para contratar. Mas aí, paparazzo, vai contratar o Wendel, com esse mesmo valor aí, 15 milhões de euros, são 16 milhões de dólares, você paga a multa do De La Cruz. Eu pensei nisso. Eu falei nisso ontem, né? E aí a gente tem essa questão pra gente debater, porque eu conversei com uma fonte ligada à diretoria e eu falei até isso. Será que o motivo não é porque esses 16 milhões de dólares seriam pela multa do De La Cruz com o River, mas ainda existem os 50% que pertencem ao Liverpool do Uruguai, e aí o Flamengo teria que pagar os 16 milhões de dólares e mais o acerto lá de 6 milhões de euros com o Liverpool do Uruguai, ou 4 milhões de euros, né, pelos outros 50% do Liverpool do Uruguai. E aí, como é que fica essa situação? Paga a multa e paga ainda mais 4 milhões de euros, vai bater os 20 e poucos milhões de euros pelo De La Cruz, que é muito além da oferta que o Flamengo tinha feito. E aí eu mandei para essa fonte ligada à diretoria, que me confirmou. Falou, olha, a informação que eu tenho bate com a sua, em termos do valor da multa, tá? Mas, sem entrar no mérito de quanto valeria um jogador e o outro, a multa você tem que depositar integral, não tem parcelamento. Por isso o Flamengo não quer pagar a multa do De La Cruz, tá? A compra seria parcelada, ou seja, o impacto no caixa seria muito maior no caso da multa. O Flamengo tem grana para contratar o De La Cruz? Sim, não pela multa, ou seja, depende de um parcelamento. Por isso o Flamengo não pagou a multa do De La Cruz, tá? O Flamengo tem que buscar, né? E tem como buscar o dinheiro no mercado para pagar, não tem problema. Mas o Flamengo não quer levantar dívida bancária para isso, tá? Então, é uma situação que o Flamengo prefere fazer ao contrário do Palmeiras, né? Que agora tá vazando aí, que tá devendo dinheiro, que tá pegando dinheiro no mercado, né? Aquele youtuber lá que fala de Palmeiras também, né? Acho que é Fala Porco. Gente boa o garoto. Que o Palmeiras tá pegando dinheiro emprestado no mercado. Isso aí, juros
é complicado, né? Embora se pegou da Crefisa, tá mais tranquilo, né? Porque a presidente do Palmeiras é a responsável pela empresa. E segundo o Daily Express, portal de Londres, o Crystal Palace prepara uma proposta de 21 milhões de libras, cerca de 128 milhões de reais por Matheus França. É uma proposta que chega perto dos 25 milhões de euros que o Flamengo exigia, lembrando que as libras, né, sempre valem mais. Né? Após a saída de Zaha para o Galatasaray da Turquia, os ingleses estão dispostos a acelerar as negociações pelo meio-campista do Flamengo. Lembrando que o Matheus França, segundo o GE, não vinha entrando muito, não tinha muita minutagem recente no Flamengo, porque o clube está negociando o jogador, mas vale a gente alertar o presidente Rodolfo Landim e o departamento de futebol que o Textor é o dono do Crystal Palace, tinha que ter um termo ali, uma cláusula que ele não pode vir pro Botafogo assim nos primeiros anos e tal. Tem que ter alguma coisa, viu? Porque senão ele coloca aí, ele compra o Matheus França e deixa ele no Botafogo aí, né? Reforça o Botafogo, tirando um jogador do Flamengo, né? Uma cria do Flamengo indo pro Botafogo. E aí, eu e o Gabriel Orfan, o nosso repórter, a gente teve uma informação que o meia Maurício do Internacional, que já esteve no radar, no sim do Flamengo, né? Volta a ser cogitado aí pela diretoria. O clube recebeu os documentos referentes às últimas lesões do atleta e agora o chefe do departamento médico rubro-negro, o Dr. Tanuri, fará uma avaliação e, caso aprovado, avisará o departamento de futebol para que uma possível investida no atleta seja avaliada. Então, o Flamengo avaliando aí uma possível contratação, né? O plano C do Claudinho, do De La Cruz, o plano C, a terceira opção, seria o Maurício do Internacional. Tem que ver porque essa fonte ligada à diretoria me falou, para contratar um jogador que não vai brigar por posição, que não chegue para brigar por titularidade, não vamos contratar. Mas contratou o Luiz Araújo, que não tem garantia nenhuma que vai brigar por posição também, né? Não tem nem sido nem incomodado muito ali e buscado tanto assim a titularidade. Tem tudo para dar certo, é bom jogador o Luiz Araújo, mas o Flamengo pode sim, né? É um nome aí, o Maurício do Internacional que surge. Vamos ver o que vai acontecer, a janela aí tá se fechando, as inscrições estão se fechando, né? Tem que correr, falta pouco tempo. Vamos ver o que esses próximos dias guardam pra gente aí, tá certo? Convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas Espaço Rubro-Negro.com.br e loja.flamengo.com.br. 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Muito obrigado aí pela sua companhia, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!